Hoje eu estou recebendo o Renan Conde, que é CEO e fundador da Factorial, uma empresa que tem liderado o tempo que você hoje dedica ao RH e ao impacto que o RH pode gerar dentro da sua estrutura empresarial. Então, tende a ser uma conversa muito interessante por N aspectos, pelo tamanho que a empresa hoje está, pela trajetória do Renan e por ser um mercado que continua sendo um dos principais demandantes de soluções digitais inovadoras, até porque a gente está falando ali da estrutura de qualquer empresa, que é a relação que ela tem com as pessoas e com os processos internos para que continue existindo e crescendo. Então, Renan, eu obviamente trouxe aqui uma visão mais ampla. Eu quero começar esse papo te agradecendo o tempo que você separou para estar aqui comigo conversando e contando a tua trajetória. Passo a bola para você para que você possa dar mais detalhes sobre como você chega até aqui e que você traga também mais informações do que é a Factorial, o que vocês estão fazendo, e como é que hoje vocês se posicionam no mercado. Excelente, Luiz. Primeiro é um prazer imenso aqui receber esse convite, poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Eu sou CEO Brasil, a Factorial é uma HR Tech espanhola. Sou o CEO, Boa, o founder da Operação Brasil, né? Eu que trouxe essa operação aqui para o boa, Brasil. boa. E é muito legal toda a nossa trajetória, né? Então, a Factorial é uma solução que começou lá em 2016, mas a gente teve um crescimento gigantesco, principalmente durante os anos da pandemia, que acho que é onde a gente conscientizou o uso e as empresas realmente foram buscar essa solução. Então, a Factorial nasce para democratizar o acesso à tecnologia, porque quando a gente fala de RH e a gente fala de sistema para RH, a gente está falando que era uma opção que estava disponível apenas para as Big Corps, né? Porque era caro. Então, só empresas muito grandes, porque era um investimento alto. Inclusive, as soluções eram desenhadas para essas empresas que tinham uma alta complexidade quando a gente fala de RH, e a gente sentiu que as pequenas e médias empresas ficavam um pouco afastadas. Então, a Factorial nasce para ela democratizar e levar essa solução focada em pequenas e médias, né? Então, hoje, através da nossa solução, a gente faz toda a jornada, desde do recrutamento, onboarding, portal do colaborador, relógio de ponto, pesquisa de clima, avaliação de desempenho, toda uma solução completa que esse cliente ele não vai precisar buscar ou integrar nada, porque ele consegue utilizar e consegue promover talento através da Factorial. Boa. Cara, isso é legal também, e aí eu vou pegar esse gancho de você ser o cara que lidera a Factório no Brasil, você tem esse papel de CEO na Operação Brasil, para tentar voltar também um passo na tua trajetória. Porque eu já conversei com muito empreendedor e eu vou botar você ali numa posição de pelo menos intraempreendedor, porque é isso que no dia a dia você deve desenvolver dentro das tuas funções como CEO no Brasil, entender o que é que na tua jornada fez você chegar aqui na Factorial. O que é que, obviamente, como você falou ali na pandemia, muita demanda para soluções de RH aceleradas muito pelo momento de mercado que a gente estava vivendo, mas eu acredito que você, como um profissional que já passou por alguns outros lugares interessantes, que eu dei uma olhada no seu LinkedIn, eu acho que vale entender, cara, por que que o Renan se viu nessa posição de CEO da Factorial e por que que hoje você se mantém, à frente dessa Operação Brasil? É muito legal essa pergunta. Eu sempre atuei com RH, né? Então, eu trabalhava com o mercado de benefícios no Brasil, trabalhava em seguradora, sempre mercado internacional, né? Então, eu representava outras soluções no mercado brasileiro. E aí, eu fui morar no exterior, eu fui morar em Portugal em 2016 e comecei a me aventurar no mercado de tecnologia. Quando eu vi em 2020 a oportunidade de trabalhar na Factorial, que estava começando, era um grupo de 60 pessoas, e eu li o escopo, vi a ideia, eu me apaixonei. Eu falei, esse mercado é maravilhoso, eu conheço a potência que essa ferramenta vai exercer sobre a vida das pessoas, e o potencial que ela tem no mercado. E uma curiosidade, né? Eu não entrei para trabalhar no mercado brasileiro. Naquele momento, o mercado brasileiro nem existia. Então, eu fui a primeira pessoa para o mercado de Portugal. Então, eu abri o mercado português na Factorial. Logo na sequência, eu assumi a Itália, com apoio, né? Então, com apoio de uma colega, eu não falo italiano, mas as contas que nos chegavam, os clientes que nos procuravam, que falavam inglês, eu atendia. E a partir daí, eu abri novos mercados. Então, eu abri Alemanha, Holanda, Inglaterra. Em 2022, nós recebemos uma rodada de investimento e me convidaram a abrir o mercado brasileiro. Então, tem que ser você, porque você já está aqui à frente, você conhece o mercado, você conhece a solução. E eu morava em Barcelona, então a matriz da empresa é em Barcelona, e aí foi um pouco difícil, né? Porque morar em Barcelona é muito bom, em termos de qualidade de vida. Mas eu gostei bastante do desafio.
justamente por conhecer o mercado, né. Então vim para cá em 2022, a gente teve um crescimento astronômico, uma procura muito alta, a gente conseguiu formar toda uma equipe aqui. Ainda no meio para o final de 2022 eu acabei assumindo a operação Estados Unidos, 2023 assumi México, fiquei com Américas, e 2024 eu volto como CEO e parceiro da operação Brasil, e a gente ganhou autonomia, porque o nosso mercado ele é muito diferente do mercado europeu, e ele é muito diferente do mercado americano. Então a gente tem um mercado que ele tem necessidades mais específicas, a gente trabalha temas mais específicos, e a gente precisava, olhar, esse mercado, com uma visão mais estratégica, uma visão mais única, e é difícil você fazer essa tradução. Por que que esse mercado opera assim, e frente ao mercado europeu? Então eles me deram autonomia e carta branca para poder fazer as modificações necessárias, e a partir daí a gente conseguiu e segue trilhando um caminho de sucesso. Isso também é muito legal, Renan, porque, bom, e aí tem algumas camadas na tua resposta que eu acho que justificam minha próxima provocação. Primeiro ponto, e aí eu não vou nem entrar no mérito da operação, mas eu vou entrar no mérito da diferença de mercados. Porque geralmente quando eu converso com startups nacionais, a gente sempre fala do caminho contrário. Startup brasileira indo buscar oportunidades em mercados internacionais, né? A gente até tem uma máxima aqui no Brasil que fala que muitas das empreendedoras e empreendedores brasileiros criam os problemas, criam as soluções para problemas jabuticaba, que é aqueles problemas que você só encontra aqui com a desculpa de o Brasil é um mercado grande demais, eu não preciso me preocupar em vender para o Chile, por exemplo, ou vender para Angola, por exemplo. E no final do dia, olhar para o mercado internacional deveria estar na premissa de qualquer solução digital que a gente cria. Porque a geografia deixa de ser uma problemática e você entra agora só no viés da estratégia, do posicionamento e da adequação, que é o que provavelmente você tem vivido no dia a dia, desde o momento que você entrou no Factorial, que desenvolve Europa, desenvolve Américas e agora foca em Brasil. E aí, olhando para o cenário Brasil, vê aí, vamos começar daí. Depois eu ainda vou voltar a falar de algumas questões de outros mercados que vocês atuam. Mas olhando para o cenário Brasil, hoje como é que tu enxerga o mercado de RH? E aí, vamos lá, para essa pergunta não ficar muito ampla nem solta. O mercado de RH, tanto no viés empresarial das estruturas, lá atrás, quando você começou a falar, você colocou um negócio que eu achei interessante. Antigamente, as estruturas de RH, elas eram quase exclusivas do ambiente corporativo, corporativo e industrial. Eu tive uma passagem de 5 anos numa corporação e eu vivi exatamente isso. Uma estrutura RH complexa, uma estrutura com universidades corporativas, com N mais um benefícios, coisas, evoluções, planos de carreira para, imagina, 2.500 colaboradores. Então, era uma estrutura de RH, por mais que não fosse a minha área, mas era uma estrutura que eu sempre acompanhava, via, porque eu venho, historicamente, da matemática e da gestão de processos. Então, eu sempre gostei de entender processos para ver para onde as coisas estão indo e para onde potencialmente elas podem ir. Mas aí, olhando para o cenário Brasil, a pergunta sobre o mercado de RH que eu queria que você trouxesse é tanto no viés da disseminação do conceito RH em empresas até menores, e isso, obviamente, como tem impactado essas empresas, e do outro lado, para essa pergunta fazer sentido, como é que você vê as soluções para RH? Porque hoje você tem tanto a Factorial, que consegue pegar ali a esteira RH inteira, mas você também tem soluções meio que ultra nichadas de processo. Eu sou uma solução só para contratação de pessoas, uma solução só para benefício, uma solução só de universidade corporativa. Então, como é que você enxerga esse mercado, ainda mais que o pós-pandemia, ele mexeu bastante no mercado de RH? Ainda é um desafio gostoso, né, mas é um desafio porque a gente está falando também de um RH que ele é ainda muito processual. Então assim, acho que a pandemia é um excelente case, né, apesar de toda a tragédia que foi, é um excelente case porque as empresas demoraram bastante para investir, na digitalização dos processos, e a pandemia praticamente forçou esse investimento. Mas a gente está falando ainda de um mercado de RH que ele é muito processual, é um mercado ainda que a gente não enxerga o RH como um papel estratégico, a gente enxerga o RH como processual, processar a folha, as demandas que surgem no dia a dia do colaborador. A gente
tirando as Big Corps, que tem uma área de inovação dentro do RH, que tá com aquele olhar mais específico para fazer uma universidade corporativa, para poder fazer ações. Então, a gente está falando de um mercado que ainda é muito carente, é um mercado que ele ainda está engatinhando. E a gente está falando também no mercado muito consciente, eu posso falar isso por todos os concorrentes que existem no mercado, que o nosso maior adversário ainda é o Excel. Então, a gente está falando de um RH ainda burocrático, tá? O que tem mudado, e eu acho isso importantíssimo, da mesma maneira que que a pandemia forçou esse RH a se digitalizar, porque ele tinha que trabalhar da casa dele, ele tinha que ter acesso aos documentos, ele tinha que ter acesso a esses processos, a gente está falando também que a nova geração está forçando o RH a olhar para pessoas. Porque essa geração, a geração Z, e eu tenho enfatizado isso em todas as palestras, é uma geração que ela consegue dar nome as situações e emoções que a gente sentia, a gente não conseguia explicar. Então, o próprio burnout, quantos de nós, quando vai ler o burnout, não sentiu isso em algum momento da carreira? Então, essa geração, ela consegue muito definir o que está acontecendo. E o RH, ele tem sido forçado a deixar de ser processual para ser estratégico. Quando veio a Factorial com uma solução como a nossa, a gente está falando que a gente está ajudando a você diminuir seu tempo, e a gente tem umas pesquisas que diminuem entre 40 a 80 horas o trabalho processual, então imagina que sobra aí 1, 2 semanas de trabalho, para você ser estratégico, para você olhar os números que saem ali do Analytics, para você olhar o que está acontecendo, a saúde mental do colaborador. Hoje, dentro da ferramenta, ele consegue indicar o humor dele para a gente saber por que aquele colaborador frequentemente está mal-humorado, o que está acontecendo, se é um problema corporativo, se não é. A gente consegue, através de pesquisas de clima, avaliação de desempenho, conseguir trabalhar esses dados para tomar decisões estratégicas. E antes ele não existia, antes o RH era processual. Ainda é. Então, as empresas têm feito esse movimento forçado por uma geração que tem uma necessidade, mas ainda estamos lentos. E aí, quando a gente fala também que essas pequenas e médias empresas têm soluções apartadas, porque nós somos uma solução 360, completa, é um segundo passo. Então, tem especialistas de RH no mercado europeu, e eu tenho acompanhado bastante, que eles falam que são dois passos da revolução do RH. O primeiro é a digitalização. Então, vamos manter em mente que a gente está longe da digitalização, a não ser para algumas indústrias em específico, como tecnologia, que já nasce muito com apetite voraz para soluções. Então, o primeiro passo é a digitalização. O segundo é a centralização. Porque se eu não centralizo, eu não tenho analytics, eu não tenho dados. Como que eu tomo decisão sem dados? Então, como é que eu vou tomar uma decisão se a plataforma X fala um dado, a Y traz outro dado, a outra traz outro dado, eu tenho 30 logins para fazer? Então, é um movimento natural que o mercado centralize. A própria AI tem apoiado, né? Então, a Factorial hoje é uma solução AI first. A gente tem colocado AI em todas as nossas soluções. A gente tem incorporado isso para facilitar, para que essa solução não seja, que a Factorial não seja utilizada só para processar demanda, mas para que seja como a base para decisões estratégicas, para tomada de decisão. Cara, isso é muito bom. Eh, e eu acho que o posicionamento que vocês hoje estão no mercado, eu acho que ele conversa muito com a e aí esse exemplo que você deu das fases do RH, acho que conversa muito sobre acompanhar essa evolução. E aí tem um ponto que eu acho que está nas entrelinhas da tua fala, mas que é interessante, que é o seguinte: cara, não adianta, em alguns mercados, e eu acho que RH é um deles, não adianta você querer lidar com o mercado como se ele tivesse na terceira, quarta fase. Porque, e aí de novo, eu converso com outras fundadoras e fundadores, e eu já conversei com fundadores e fundadores com soluções em mercado de RH, em soluções para RH, mas geralmente ultra nichados. Seleção, cultura, performance, pagamento de benefício, por aí vai. E aí, essas pessoas, eu percebo que elas têm uma visão, por estarem dentro do negócio, como se o RH tivesse lá na terceira, quarta fase de desenvolvimento. Para alguns mercados também nichados, pode ser que funcione. E aí algumas têm bons resultados. Mas quando você vai brigar aí no mar aberto, quando você vai pegar ali as grandes contas, existe muita dificuldade dessa integração. Por quê? Porque volta para o que você falou, são estruturas que estão ali buscando a primeira fase consolidada para poder trabalhar a segunda. E foi interessante que quando você deu a primeira explicação da Factorial contando essa visão de cadeia, a primeira coisa que eu pensei foi, cara, essas grandes contas, elas devem criar um nível de relacionamento com vocês que deixa de ser o ponto mais importante, a cardinalidade de cliente, e passa a ser a longevidade da relação.
Porque uma vez também que essas estruturas maiores, elas se conectam com toda essa cadeia de soluções que vocês têm, e isso para uma estratégia de venda corporativa é importante, eu estou levantando essa bola, porque eu sei que tem muita empreendedora e empreendedor que quer vender para a corporação, mas não se atenta a isso. O segredo da venda para a corporação não é você ter centenas e centenas de corporações, é você ter longevidade na relação, porque você cria essa quase perpetuidade pela forma e pelo enraizamento da tua solução ali dentro. E eu acho que a forma que você coloca deixa transparecer muito que essa é parte de uma abordagem e posicionamento de vocês no mercado. Aí também me corrija se eu estiver errado. Não, tá correto. É, E, inclusive, a própria estratégia de comercialização, né, de como a gente trabalha com o cliente, ela muda em função disso, porque nós somos 360, mas somos modular. E aí, eu sempre comparo, e a gente mudou esse pitch, por quê? Acontece exatamente isso, o cliente chega, e ele não tem nada, ele tem um Excel, e aí começa a mostrar toda a potencialidade da plataforma, e ele quer tudo. Então, eu sempre brinco, é como você entrar na loja da Ferrari. Você quer a Ferrari? Você precisa da Ferrari? Será que você vai, é uma coisa útil para você naquele momento? Então, hoje, a gente tem buscado cada vez mais identificar a dor. Então, por que que esse cliente chegou até a gente? Ele tem uma dor muito específica. Então, digamos que ele chegou porque ele está com problema para contratação ou porque ele está com ponto. Vamos sanar esse problema. Uma vez que ele está implantado, ele está utilizando a plataforma, a gente começa a trabalhar com ele. Qual que é o seu planejamento? O que que você tem visto de RH? O que que você quer fazer na sua empresa para esse ano? Ah, então aqui eu consigo te apoiar com uma avaliação de desempenho. Aqui eu consigo te apoiar com uma pesquisa de clima, a gente também ajudá-los a entender. Porque imagina que é como entrar numa Disney, você quer tudo, mas será que você consegue operacionalizar tudo naquele momento? Então, a longevidade do cliente também está muito alinhada à nossa transparência de guiá-lo. Então, olha, vamos começar aqui. Tem, esse produto tem aqui na prateleira, mas agora não é hora de comprá-lo. Para a gente seria ótimo, né? Você vai ganhar mais se você vender tudo. Mas a gente tem essa preocupação da qualidade do serviço. E a gente sabe que na hora de implantar, ele não vai conseguir usar tudo no primeiro, no segundo, terceiro, quarto mês. Talvez no sexto mês que ele já está usando já está operando com o módulo, ele realmente já está ali 100% para operar um segundo módulo. Senão ele também tá, a gente tem que falar também, e a gente tem abordado isso em várias frentes, que a utilização de um sistema, ele também é mais complexo porque é a mudança de cultura. Eu tenho que incentivar o uso daquela ferramenta pelo colaborador. Então não adianta chegar com muita complexidade, com muita informação e não ter feito essa mudança de cultura. Então a gente tem esse cuidado também. isso é legal porque outro aspecto que eu acho que é importante, e eu estou ressaltando coisas que você está falando, porque eu sempre tento fazer um paralelo com o dia a dia de outras pessoas, como eu estou dizendo aqui. Então, tem uma outra questão em cima da modularização que é importante, principalmente nesse contexto onde você vai lidar com maiores empresas, que você cria ali um modelo cujo crescimento de receita, via de regra, eu costumo dizer que é um crescimento dois horizontes. Você pode crescer em novas contas, mas você pode crescer na expansão de uma conta que você já tem, que é exatamente esse desenvolvimento de módulos. Quando eu empreendi, a minha startup de logística, ela tinha um pouco dessa pegada de se adaptar ao contexto do cliente do outro lado. Então, por exemplo, você falou aí da expansão europeia. Antes da gente fazer a venda dessa startup para o Porto de Roterdã, na Holanda, a gente, durante 6 meses, operou a exportação de Heineken pelo Porto de Roterdã para Brasil, especificamente Brasil, para ser a nossa prova de conceito do algoritmo que a gente usava ali no produto. E era interessante quando a gente chegava em estruturas como essa, pô, imagina que Heineken é o maior volume de exportação do maior porto da Europa, no terceiro maior porto do mundo. Então imagina quantas e quantas camadas de governança, gestão, qualidade, segurança de informação que os caras queriam para poder eles botarem aquela informação do transporte na mão de um sistema XPTO que eles estavam conhecendo ali. E a gente fazia isso quebrando o nosso sistema também em módulos. A gente dividia ali meio que um tronco central bases, ó. Toda empresa precisa de pelo menos isso. E eu lembro até hoje, eram 9 etapas macro para você garantir um processo de exportação, com toda a documentação, os seguros, etc. Mas cada variação de produto, é um produto carga refrigerada, é um produto que tem agente e reagente. Então, todas essas particularidades, a gente ia incrementando módulos, e a gente chegava com praticamente um produto único para cada cliente. E a gente era questionado sobre: isso é escalável? Eu disse, é escalável exatamente por isso. Porque se eu quiser colocar só o tronco comum para todo mundo,
e eu segui aquela premissa do eu sou 100% repetível, porque eu só tenho uma coisa para fazer para todo mundo, eu não escalo, porque eu não me adapto a praticamente ninguém. Então eu acho que essa questão da modularidade ela é importante para isso, para você dizer assim: "Velho, eu só escalo se eu tiver sempre pecinhas para colocar em determinadas situações. Só que as pecinhas são replicáveis. E eu acho que essa é a parada que também ajuda vocês. E aí, cara, eu peguei esse fator da escala, já para puxar para a próxima questão, que existe um fator legal por trás da Factorial, e oficialmente você, Renan, representa o primeiro CEO. E aí não tô. Você que fez o corte, eu vou lhe chamar de CEO da Factorial, mas Factorial Brasil, eu entendo o ponto, mas de um unicórnio. Eu nunca trouxe um CEO de um unicórnio, mesmo olhando para um país, tá? Então, estou fazendo esse parênteses de novo. Conversei recentemente com um cofundador do Peixe Urbano, lá atrás, mas o Peixe Urbano não chegou a se tornar um unicórnio quando foi adquirido pelo Groupon. Então, oficialmente, você é o primeiro representante de unicórnio que eu trago para cá, e eu quero puxar o fator da escala, misturar um pouco com essa questão do se tornar uma empresa unicórnio, e aí eu acho que você vivenciou isso dentro da Factorial. Você contou que quando você entrou era uma empresa ali de umas 60 pessoas, e obviamente nessa virada dos últimos anos, nessa virada a um valor de mercado acima de 1 bi, você provavelmente estava ali dentro e deve ter visto e vivido eventuais mudanças, não de comportamento, porque eu acho que startup, via de regra, mantém muito do comportamento de quando é pequena para cá, menos de demandas de gestão e governança, mas o que é que muda no dia a dia de uma startup que se torna aí um unicórnio, algo que historicamente é muito buscado por esses outros players de mercado? Muda bastante. Então, hoje nós somos 1.400. Então, imagina que eu comecei com 60 pessoas, então até o nível. Eu acho que eu não diria nem de burocratizar, a gente vai estruturar os processos que funcionam. O que a gente não perdeu, e eu acho essencial, que é o que me chama a atenção e brilha os olhos até hoje, é a questão da gente conseguir mudar rápido. Então, a gente segue mudando rápido como uma startup que não é unicórnio. Então, a gente testa, a gente tem até uma brincadeira que a gente fala, só não fica na Factorial ou não cresce quem não erra. Porque você vai errar. Se você não tá errando, é que você não tá tentando. E se você não tá tentando, não tá no nosso ambiente natural. Mas eu acho que a gente consegue, desde o do princípio, a gente sempre trabalhou com a ideia de a gente tem as melhores pessoas. Então, hoje, quando eu olho para meus pares, até as pessoas que estão na matriz, as pessoas que chegaram comigo e assumiram outros mercados, que teve um crescimento legal, a gente sempre trabalhou na hipótese de replicar. Então, se o Renan é bom nisso, Renan, sua equipe tem que replicar o que você é bom. Se você é bom nisso, você vai ter que replicar o que você é bom. Então, a gente sempre teve um ambiente para replicar o que já funciona. E aí o que muda, eu sempre falo, outro dia me corrigiram, eu falo, eu não gosto da palavra dor de crescimento, porque dor parece ruim, mas é uma dor de crescimento real, é uma dor e não quer dizer que tá doendo para não crescer, tá doendo para amadurecer. E a dor do crescimento, quando você vira um unicórnio, é justamente conseguir replicar a sua cultura. É você conseguir replicar isso com excelência. Porque imagina, você recebeu um investimento, você tem um business plan que te pede para um crescimento acelerado, você tem que contratar muitas pessoas, e a gente tem uma questão de talento no mundo todo. Como é que você encontra os talentos certos numa velocidade astronômica, porque eles já estão no business plan. Aquelas pessoas não foram contratadas ainda, mas elas estão ali, os números que elas têm que entregar já estão ali planejados, inclusive considerando os meses de ramp-up. Então você tem que fazer um pouco do que você fazia antes, numa velocidade maior e crescendo essa equipe, estruturando processos, crescendo a equipe, estruturando processos. Eu acho que a gente, depois do investimento que nos fez nos tornar unicórnio, a gente conseguiu ter toda uma equipe e olhar para processos. Então agora vamos ver o que a gente precisa rever. E por que que a gente precisa rever? Mas eu sempre falo, né? Quando o hipercrescimento ele é lindo no jornal, da notícia. Para quem está vivendo, é uma velocidade muito maior, além do que já é para quem trabalha numa startup. E eu acho que conservar os pilares da cultura nos ajudou muito. Então, entender o que é bom, o que é inegociável, o que a gente não consegue flexibilizar. Porque quando você tem 60 pessoas, muita coisa você consegue flexibilizar. E aí você pode trabalhar no caso a caso. Mas quando você tem 1.400, você não consegue flexibilizar. Então você tem que começar a criar estruturas e processos mais definidos. Tem que comunicá-los muito bem. Você tem que ter uma responsabilidade com pessoas, explicar o passo a passo. E aí, fazendo até um adendo, que eu sempre falo, né? Eu falei até num outro podcast, que o primeiro passo,
e é importante, é quando você tem 60 pessoas, você tem aquele senso de família. E a gente não é Uhum. uma família, a gente não quer ser uma família. Você não pode, porque uma família você tolera tudo. Eu tenho falado isso. Quando você passa a informação, nós somos uma equipe, todo mundo é uma equipe, a gente está trabalhando em função do objetivo em comum e a gente está por esse objetivo. Você consegue também trabalhar esse discurso de que você tem esses processos bem definidos exatamente porque você é uma equipe. E a falta de um impacta no outro. Ou o excesso de um também impacta no outro. É uma loucura, mas foi muito vantajoso para a Factorial. A gente conseguiu isso com sucesso. A gente errou muito, a gente continua errando muito, mas eu acho que hoje na balança a gente teve muito mais acertos. Isso é muito legal e esse ponto da equipe, eu acho que é importante também dar uma reforçada. Outro momento eu conversei com um engenheiro da Netflix e ele aí na cabeça dele ele fez bom, você morou muito tempo em Barcelona, então vocês querendo direto ou indiretamente, gostando ou não gostando, é muito influenciado por futebol, né? Então eu vou usar exatamente o exemplo que ele disse, só que ele disse Real Madrid, eu vou dizer Barcelona, tá? Só para Por favor, agradar um pouquinho Barcelona. mais. Barcelona. E eu posso dizer por propriedade, o meu padrinho é da Catalunha, então assim, eu desde criança eu sou influenciado por cultura, por tudo da região. Então, gosto bastante. Não conheço ainda Barcelona, mas eu sempre gostei de saber mais sobre. Mas não é esse o assunto da conversa. Conversando com o cara da Netflix, ele me disse uma coisa que eu achei muito interessante, que bate diretamente com o que você está falando. E foi mais ou menos na mesma época que a Netflix divulgou modelos de gestão, como eles tinham lá dentro, que O as livro pessoas deles é muito viram que. bom, eu gosto muito do livro deles. Isso, pois é, que a regra não tem regra, né? Se não me É, engano é esse. É, e ele falando sobre o modelo de gestão do CEO, que o CEO ele monta um doc literalmente no Google Drive, dissemina para a empresa a partir das lideranças e aí ele sabe que aquilo ali vai ser resolvido como tem que ser resolvido. Só que isso precisa de maturidade absurda, né? Falando desse jeito, parece que, então a solução do problema da gestão é só você ter ali uma rotina de documentos no Drive. Não. Mas ele falou um negócio que aí, voltando para o ponto do teu comentário, que eu achei legal, que é o seguinte, ele disse, aqui dentro, ninguém está preocupado na posição que você senta. Se você é o cara você é o cara da estrutura, você é o cara dos bancos de dados do Netflix, ou se você é o cara da abertura de mercado de Netflix, vocês fazem coisas absolutamente diferentes. Mas vocês, nas suas cadeiras, precisam mostrar que são as melhores pessoas para as suas cadeiras. Ninguém está buscando, ninguém quer sentar nas suas cadeiras. Mas se você não mostrar que, e aí a alusão ao futebol que ele fez foi, se você não mostrar que você é o melhor lateral direito para o Barcelona, você não vai ser substituído pelo atacante. Você não vai ser substituído pelo goleiro. Você vai ser substituído por outro lateral direito. Então o seu papel é mostrar que a sua função dentro da estrutura time faz sentido. Mas eu sou lateral direito, eu não faço gol. Não tem problema. Você não está preocupado em fazer o gol, você está preocupado na equipe ganhar o campeonato. Alguém vai se preocupar em fazer um gol, alguém vai se preocupar em não levar um gol. E eu acho que isso, quando você coloca, e aí veja, contextos completamente diferentes, eu não tinha falado absolutamente nada disso antes, mas é um reflexo de maturidade. E é muito claro isso quando eu escuto de você, quando eu escuto de um cara feito ele, a percepção de que, sim, quando a gente é pequeno, é quase um modelo tribal, né? Então, assim, você tem ali só fundadores e mais uma meia dúzia de gente, todo mundo, não que você possa aceitar tudo, mas o nível de relações orgânicas são muito maiores e acabam funcionando. E eu fiz até um comparativo disso esses dias, dizendo assim: é igual você montar um Lego que tem 50 peças. O Lego tem 50 peças, você monta o Lego olhando só a capa. Você não abre o manual. Você olha a capa, não, peraí, se são 50 peças, eu acho que o resultado é esse aqui. Mas vai montar um Lego da Millennium Falcon com 7.500 peças só olhando para a capa. não tem Então, quando condições. você. Exatamente. Então, quando você cresce, as dores do crescimento pedem processo, pedem organização, né? E eu acho que isso é muito legal. Até para facilitar, sabe que uma vez por ano a gente se reúne em Barcelona para poder fazer o evento anual da empresa e esse ano foi bem interessante e a gente compartilhou, nossos founders, né, compartilharam um pouco de uma reflexão que a gente mudou esse ano e a nossa diretriz é voltamos para o simples. Então a gente já burocratizou, porque o crescimento fez a gente burocratizar, agora a gente está com tudo bonitinho, voltamos para o simples. E aí ele fez uma reflexão legal que ele falou: a gente não contrata experts. Ele falou, eu vou dizer por quê. Porque toda vez, quando nasceu o Factorial, o pitch para investidores, ele falou, quando você está falando com um especialista,
Muitas vezes a ideia que você tem que pode ser genial, ele vai falar não, porque ele tem aquele senso de que eu já conheço tudo, eu já vi tudo. Então ele não deixa você inovar, porque ele já é não. E a própria história da Factorial se prova que a gente ouviu muitos não e falou, não, mas eu vou fazer, e deu certo, então eu vou fazer. Então hoje a gente tem esse lema, né? Eu não contrato experts, eu contrato curiosos. Porque o curioso quer testar. Ele tem vontade, ele quer aprender, ele vai perguntar coisas que no dia a dia a gente está ali imerso e não vê. Então a gente tem esse princípio de contratar os curiosos, os experts, os curiosos, não os experts. Os experts às vezes vão ter uma barreira de falar pra você, não, Exato. isso não é possível. E às vezes é possível, não é possível porque ele teve uma experiência ruim. Mas como? Vamos estimular para que a gente tenha um espaço colaborativo e criativo e que a gente consiga crescer com essas pessoas também. Cara, isso é outro ponto importante, assim, que, caberia talvez um outro podcast inteiro só para falar sobre isso, porque de fato fala muito sobre comportamento e esses comportamentos muitas vezes, e aí eu vou pegar mais um gancho para a próxima questão, porque esses comportamentos de expert geralmente surgem top-down. Geralmente começa de um papel de CEO, que se coloca desse jeito e acaba criando isso quase como a raiz do DNA do negócio. Só que aí a última pergunta que eu tenho para você, Renan, e aí eu já imagino qual seja a sua resposta, porque você já deu pequenos spoilers na forma que você apresenta o seu papel, é justamente entender como é que você se vê nessa figura de CEO Factorial Brasil. E aí eu vou estender essa pergunta um pouquinho mais. Por quê? Primeiro ponto que você colocou é que, como parte da cultura da Factorial, vocês querem replicar o que é bom, replicar o que já está aprendido, e geralmente essa replicação é o que faz a estrutura ser redundante positivamente e isso levar a crescimento. Segundo ponto é essa tua jornada entre países até você chegar e dizer assim: hoje o meu escopo, a minha área, o meu terreno é explorar Brasil, que é lá a sua jabuticaba do mercado global. Só que eu queria pegar essa provocação do teu papel de CEO, eu queria que você não respondesse só sobre o contexto Brasil, mas nessa tua visão, mesmo sendo CEO Brasil, da importância de você explorar outros mercados. Então, como é que hoje tu vê o papel do CEO não só para coordenar eventualmente o negócio, mas para que permitir que esse negócio extravase os limites geográficos que muitas vezes as próprias lideranças acabam impondo. Tem uma coisa muito legal nessa pergunta, e eu acho que eu vou voltar ali pro básico, que é uma coisa muito cultural brasileira, tá? Então eu acho que é uma armadilha, acaba sendo uma armadilha pro CEO do dia a dia. Porque as pessoas, quando elas chegam nessa posição, é, primeiro que elas deslumbram, e segundo que elas vestem o personagem CEO. Então eu sou o imperador, eu que decido tudo. Isso acaba minando, tá? Então eu sempre falo que a minha equipe, e eu falei isso muito recentemente com uma outra empresa, eu tive uma pergunta, acho que eu vou até usar a mesma pergunta porque ela vai dar base para minha resposta. Perguntou assim para mim: ah, porque aqui todos nossos country managers e nossos CEOs são extremamente analíticos. E eu sou muito estratégico e de muita energia. Eu sou um pouco analítico, sim, claro, eu uso base, mas eu não sou aquela pessoa que durmo com o Excel ali vendo todos os números. Eu não sou. E eu vou te dizer por quê. Eu tenho uma equipe que faz isso para mim. E eu quero ter os melhores na minha equipe. Então, eu não sei tudo de marketing. Hoje, como CEO, eu tenho tudo no meu escopo. Então, eu tenho a melhor pessoa de marketing, a melhor pessoa para operação, eu tenho a melhor pessoa para parceria, a melhor pessoa para RH. E eu, como CEO, eu não posso ser ganancioso de fazer um top-down e falar, é isso que eu penso. Então, geralmente tem uma ideia, e eu tenho muitas ideias o tempo todo, eu me reúno e falo, olha, dentro da sua experiência, o que que você tem visto? O que que você acha disso daqui? Ah, boa, mas tem isso e isso que não seria, porque eu não tô nessa experiência, eu não tô no dia a dia, eles estão, então eles precisam me dizer. Então eu preciso trabalhar hoje de maneira muito humilde, sem querer dar carteirada, e entender que eu preciso dessas pessoas que estão comigo, porque é um time. Eu preciso ter o melhor especialista em cada uma das áreas, e eles vão me munir de informação. Porque eu acho que quando o CEO ele vai para um caminho que ele vai especializar numa única área, ele está deixando de ver todas as outras áreas. E é uma cobrança nossa. Profissionalmente, a gente sempre está querendo fazer tudo e saber de tudo. E isso é um peso, acho que é até cultural, né? Ah, eu preciso aprender todo esse processo aqui. Quando, na verdade, a gente precisa trabalhar em conjunto e trabalhar com as melhores pessoas. Porque essas pessoas vão nos munir da informação, vão nos munir do processo e a gente vai conseguir tomar decisão estratégica. Então, essa maneira que a gente trabalha. A Factorial também, quando a gente vai falar de outros mercados, foi exatamente o caminho que a Factorial fez. Renan, o Brasil está apresentando ótimos resultados. Não conheço nada no mercado brasileiro. Eu estou aqui na Espanha, vivo na Espanha, quase não saio daqui, mas eu confio que você sabe.
E eu confio que você, olha, tá aqui, ó. A gente tem essa ideia e o business plan é muito bem construído a quatro mãos, né? Qual que você acha que é o potencial para esse ano? O que que você precisa? Então tá aqui, eu vou te munir com os insumos e você vai lá e traz esse resultado para mim. Então, assim, é uma questão de confiança, né? E de saber, de humildade, de saber que não adianta eu ali montar um processo para trabalhar no mercado que eu não conheço a legislação, que eu não conheço a cultura, que impacta bastante, e que eu não tenho essa pretensão de saber. Porque imagina, hoje a gente está oferecendo essa solução para 69 países. Isso tem crescido a cada dia. Imagina se o CEO da Factorial, se o founder da Factorial fosse especializar em cada um desses 69 países. Seria impossível. Então ele precisa também ter a humildade, trabalhar com as pessoas certas e confiar no trabalho dessas pessoas. Eu acho que é extremamente importante a gente entender que, mesmo como CEO, eu sou também um membro da equipe. Eu não estou acima da equipe, eu estou com a minha equipe. Então a gente compõe uma equipe a gente, de primeiro nível, a gente faz o management, e ali a gente discute abertamente o que tem que ser feito, é onde eu aprendo, onde eles aprendem. Eu não sou o CEO da cadeira que tá ali só para assinar o contrato, ou para fazer top-down. Eu acho isso importante. E a gente acaba sendo vítima da cultura brasileira, né? Porque a primeira coisa quando você fala de promoção, isso para quem trabalhou nas Big Corps do 2000, 2010, era, você foi promovido, você vai ganhar uma sala só para você. Muito pelo contrário, eu quero sentar ali no meio de todo mundo, eu quero estar ouvindo o que tá acontecendo. Às vezes eu vou interromper e falar, nossa, tive uma ideia, você já pensou nisso? Ou a pessoa vai me interromper e falar, isso é possível. Eu acho que isso é um novo ambiente de trabalho, e é isso que possibilita também nosso crescimento. Isso é muito legal também, cara, porque depois de ouvir tantas pessoas em papel de CEO, uma coisa tem ficado cada vez mais claro para mim, né? O papel de CEO, e aí não é uma regra, óbvio, mas um papel de CEO ele tem que ser primeiro um facilitador, né? Então ele tem que ser esse negociador interno e muitas vezes o negociador externo para que as coisas aconteçam. E quando você colocou a questão de conhecer todos os processos, me veio um outro ponto também que eu costumo ouvir em quem tem papel de CEO, não com essas palavras, mas é como se fosse assim, o CEO ele não precisa ser e aí não me levem para o pejorativo, não é que ele não tenha que, não é que ele tenha que ser o executador. E aí por que eu estou dizendo não leva para o pejorativo? Porque muita gente leva para o oposto, então é o cara que não executa nada. Não, ele não precisa ser o executador, ele precisa ser o garantidor que a execução vai acontecer. E para você garantir que a execução vai acontecer, tem muita execução para ser feita aqui. Então eu acho que isso é que é legal, porque por mais que você não precise ser o maior entendido, eu não vou usar expert, o maior entendido sobre um determinado processo, você precisa, na posição de CEO, garantir que aquele processo tem pessoas bem entendidas que vão fazer as coisas acontecerem. Isso foi o que fizeram com você para abrir Brasil, isso é o que você acaba fazendo com a sua equipe. Aí volta para aquilo que você falou, de replicar o que vocês conseguem fazer bem para que as coisas continuem acontecendo. Mas sabe que, Luiz, que isso é um processo, tá? Até pra gente, porque imagine que para chegar nessa posição você vai colocar muita mão na massa, você vai executar muito. E aí quando você Isso. começa, a gente fez essa virada de chave porque a gente entendeu, eu entendi que o meu papel, principalmente em 2024, o meu papel estava muito voltado internamente. Então eu estava ali o tempo todo mergulhado em problema, resolvendo questões de pessoas, resolvendo e tava deixando de ser estratégico, porque o tempo estava me consumindo. E aí eu entendi, olha, essas questões que eu estou lidando aqui, elas vão acontecer sempre, porque é o comum, é o habitual de uma empresa. Então eu preciso ter as pessoas que vão lidar com ela e eu, Renan, preciso sair de cena para ser estratégico. Eu preciso estar conectando as decisões, eu preciso estar fazendo a mediação de conflito interno entre matriz e filial, levando ideias, discutindo, abrindo o mercado. Eu preciso ser a cara da empresa, então eu preciso de um tempo estratégico. E o meu tempo é muito mais valorizado estrategicamente, porque é onde permite que o crescimento. Quando a gente faz essa transição para a gente sair da operação custa muito, porque a gente acha que vai dar errado. E aí eu trouxe uma CRO, que é a Antônia, e aí eu sempre falo com a Antônia. A Antônia, quando ela tá muito imersa, eu falo, Antônia, let it burn, deixa queimar. Se você não deixar a pessoa queimar, ela não vai aprender. E assim, a gente tá ali olhando por cima, não vai dar nada errado, a gente tá olhando por cima, mas deixa ela vivenciar isso. É importantíssimo que ela vivencie, porque isso vai formar também o profissional que ela é. Pois é, pois é. Cara, isso é muito bacana. Eu acho que na forma que você coloca agora a sua trajetória como um todo, juntando todos os pontos que a gente falou aqui, dá para perceber que talvez um fio condutor de tudo isso seja exatamente essas relações de confiança e de confiança não só com os outros, mas confiança com si próprio, como você mesmo falou, para abrir mão, para sair de uma linha mais operacional e ir para uma linha mais estratégica, para o deixar queimar. Isso é confiança. Não só confiança na pessoa que pode queimar, mas confiança em deixar que queime.
né. Então e você permitir que a pessoa erre, como você também falou, que, cara, só não fica aqui quem não erra, é isso. Então eu acho que hoje, ouvir você e entender um pouco mais desse cenário da Factorial, fica o quê para mim? Que, velho, tudo aquilo que a gente fala para quem está começando, para quem está entrando no mercado, para quem está ali começando a buscar o product market fit, buscar primeiras rodadas de captação, tudo isso faz sentido quando eu escuto um cara como você, que meio que traz a informação do futuro. Eu estou trazendo do fim para o começo e mostrando que isso que a gente está fazendo aqui mais para o começo vai ter um reflexo positivo lá na frente. E eu acho que esse é um ponto legal, esse é o objetivo desse papo, fazer com que as pessoas não conheçam o Renan porque o Renan é CEO Brasil de um unicórnio. Não, mas que conheçam o Renan, porque o Renan é o cara que sabe ser operacional, estratégico, que sabe liderar, que sabe expandir mercado, que sabe coordenar pessoas e que está no Brasil. E que a gente não precisa olhar para o cara que está lá no Vale do Silício, para o cara que está em qualquer outro lugar, porque a gente tem um cara fazendo isso aqui, fazendo com qualidade, com propriedade. Então eu acho, Renan, que eu só tenho a agradecer esse teu tempo que você compartilhou. O tempo na conversa acaba passando rápido e acho que a ideia é essa mesmo, mas que a gente conseguiu aqui, certamente, deixar várias lições, tanto nas linhas quanto nas entrelinhas, para quem está assistindo a gente. E, Foi um cara, prazer imenso compartilhar. Eu acho que fico acessível, tô aí no meu LinkedIn também, Renan Conde. Eu acho que preciso voltar a postar mais. Esses últimos tempos foi aqui uma loucura de evento e agenda, mas essa troca é muito legal. E eu valorizo muito o mercado brasileiro e a nossa potencialidade, né? Eu sempre brinco. Eu fiz uma palestra agora em Minas nesse final de semana e era sobre IA brasileira, mas como ainda o Brasil é cobaia de IA, né? A gente não tá criando nada. E o Brasil tem esse comportamento de esperar o que o outro mercado crie para a gente poder usufruir. Alguém sanar uma dor que não é a nossa para a gente adaptar a nossa. E a gente tem um potencial gigantesco, porque atrás desses desenvolvedores que estão nas Big Techs, muitos deles são brasileiros. Então, assim, tem uma potência gigantesca. Então, acho que a gente tem que começar também a olhar, e essa troca é importante, essa vivência internacional é muito importante, porque a gente tem muito a aprender. Eu aprendo a cada dia que eu encontro um founder de uma empresa brasileira, alguém que está tentando. Eu, quando eu vou nos eventos, faço questão de participar ali, visitar os stands para ver o que eles estão criando, para perguntar. E é um mercado que tem um potencial gigantesco e é muito legal ter essa troca. pois é, velho, e eu acho que são com momentos como esse, com pessoas como você, que a gente consegue disseminar um pouco dessa ideia. Não tem nada errado você olhar para fora, mas muitos países e muitos ecossistemas que a gente hoje considera que são ecossistemas relevantes de tecnologia, muitos deles só se tornaram relevantes indo para fora, mandando seus talentos eventualmente para o Vale do Silício, por exemplo, mas depois resgatando essa capacidade e tentando desenvolver o core dentro do próprio país. E eu acho que o Brasil tem ainda muito dessa, não é uma deficiência, mas é um cenário onde a gente precisa trazer ainda mais desenvolvimento core para cá. E a IA, por exemplo, pode ser um excelente motor para a gente começar a desenvolver estruturas, arquiteturas e estratégias de IA nacionais que sejam úteis para o mercado interno, mas que também sejam um fator de exportação de competência, de capacidade, porque os talentos a gente tem, é o que você falou, você olha, vai para qualquer lugar do mundo, qualquer grande empresa vai ter ali alguém de relevância que veio do Brasil, né? Então, isso é um reflexo positivo do profissional que a gente tem aqui. E, cara, obrigado mais uma vez. Para quem assistiu a gente até aqui, deixo a recomendação que embaixo aqui do vídeo tem um texto que complementa a conversa que eu tive com o Renan. Tem mais informações sobre o Renan, sobre a Factorial, tem os dados que o Renan comentou aqui, o LinkedIn dele, o site da Factorial e outras informações que você pode saber ainda mais sobre o que está sendo feito tanto no mercado RH, mas também em outros temas que o próprio Renan possa discutir nas suas redes, como ele mencionou agora de IA. Então, fica à vontade para acompanhá-lo e a gente se fala aqui no próximo Papo de Founder. Valeu!